Um segundo conceito muito importante é o conceito de causa. Você concorda que todas as coisas que existem por uma causa? Se você conhecer a causa inicial, você conhece o consequente, que seria a causa final. Você sabe por que aquela coisa é do jeito que é. Então a filosofia, ela vai buscar os efeitos que dão origem às causas. Efeito 1, efeito 2, efeito 3, e por sua vez vai tentar explicar as coisas. Por exemplo, o Sol. Sabemos que o Sol aquece a água, que por sua vez ocasiona um processo de evaporação. Ele aquece lá em cima, ela vai evaporando, vai subindo. Lá em cima, a água meio que se transforma em nuvens, não sei se condensação, sublimação, enfim, vai se transformando em nuvens, e quando elas estão muito densas, elas se transformam em chuva. Olha, você poderia explicar que isso aqui não, se existe é porque algum deus mandou, alguns deuses mandaram, né, o deus lá, Hélio, aqueceu o sol e evaporou, aí o deus Poseidon mandou a água para cima, enfim, não. Na filosofia, não. Nada acontece por acaso. Existe um causador. E nesse sentido, o que ocorre? As pessoas no passado poderiam acreditar, por exemplo, que Zeus, aí, como eu mostro nessa imagem, estaria chorando. Por isso que a chuva estaria caindo. Mas na filosofia, a explicação, ela é mais objetiva. Ou seja, a chuva, ela faz parte de um processo que obedece a um ciclo. E este ciclo está descrito aí, tá? Sol, evaporação, nuvens, chuva, e depois o processo se repete. Ou seja, causação é causa e efeito, tá? E esse processo torna o mundo mais lógico, mais previsível. E a palavra previsível aí é a palavra que muda tudo. Ó, presta atenção numa coisa. Gente, o que o ser humano na antiguidade queria, na antiguidade, e eu preciso que você me ajude agora. Pense comigo. O que o ser humano queria se resume nessa palavra: previsibilidade. Tá? Prever, previsível, previsão, tá? Se nós temos capacidade de prever, tá? Tornar o mundo mais previsível, então nós somos capazes de superar o medo, antecipar, por exemplo, uma catástrofe, antecipar o caos, o sofrimento, a dor, antecipar uma seca, por exemplo. Previsibilidade ou previsão torna o mundo mais fácil de ser encarado. A superação do medo, a superação das doenças, a superação da morte, superação do mal, do caos, ok? O que o ser humano queria era superar o medo, era viver em um mundo onde ele conseguisse dominar a realidade. E para poder, então, dominar este mundo, para poder ultrapassar essas barreiras, convém conhecer, mas não conhecer conforme o mito, que explicava tudo através de deuses, poetas, e através de explicações inquestionáveis, mas uma explicação objetiva. O princípio, a arché, ou arré, de onde o mundo surgiu, qual é o elemento primordial que deu origem a esse mundo. Imagina você se você descobrisse a centelha. Adriano, qual é a coisa que deu origem ao nosso mundo? A coisa que deu origem ao nosso mundo está lá, é desconhecida. Mas se a gente conhecesse, a gente poderia explicar toda a realidade. Então, esse elemento primordial, Tales vai recorrer à água. Olha, a água é o elemento primordial, é o que dá origem à físis. Claro que não é a água que cai na chuva, não é essa águazinha aí não, tá bom, gente? O discípulo de Tales, também lá de Mileto, daquela região, vai dizer que é o Anaximenes, tá? O Anaximandro, que era o discípulo de Anaximenes, é que é o Apeiron, todos daquela região, também daquela região de Mileto. Heráclito vai dizer que é o fogo, Demócrito vai dizer que é o átomo. Essas crenças vão permanecer com o ser humano para dar origem à ciência que nós conhecemos hoje, como forma de explicação da realidade. Então esse pensamento filosófico vai dar origem àquilo que nós chamamos de ciência. Tanto a ciência que começa a ser praticada na era medieval como a ciência moderna. Tá? A ré, ou princípio de tudo, é a matéria básica do universo. Os filósofos tentaram descobrir qual era esse ingrediente principal, qual é a fonte, como é que as coisas podem ser explicadas. Outro conceito importante na filosofia é o conceito de cosmos, universo organizado. É importante ressaltar, gente, que o conceito de cosmos nos ajuda a entender o mundo como passível de conhecimento. É por isso que cosmos é uma palavra tão importante para nós compreendermos a filosofia. Antes da filosofia, o conceito principal era o caos. Mas o caos, ele remete a algo desorganizado, a desordem, mas também remete à confusão e à bagunça. O caos não permite a compreensão exata dos fenômenos que dão origem à realidade. E ele difere de cosmos. Cosmos remete aí à ordem, porque é estruturado, ao belo, porque segue padrões. Isso também remete a princípios ou leis.
Se a ideia de cosmos traz a noção de ordem, beleza e lei, significa que pode ser pensada pelo intelecto humano, se o intelecto humano usar as mesmas leis do mundo para compreender o mundo, então ele vai conseguir acessar essa estrutura e explicar a razão de ser das coisas, tá? A natureza, portanto, não é maluca, ela segue padrões. Dia, noite, tem as 4 estações do ano, por aí vai, tá? O mundo, portanto, segue uma ordem lógica. A nossa mente pode entendê-lo, daí vem a palavra cosmologia, estudo e ordem do mundo. Gente, cosmologia vem da palavra cosmos, que é mundo ou universo, e logos, que seria o conhecimento ou discurso. Discurso razoável, razão, ok? Então, nós entramos na parte em que nós usamos esse conceito logos, que é o 5º conceito, para compreender a estrutura da realidade. O conceito de logos, portanto, nos remete à ideia de razão. Logos é a razão. Tem um trecho antigo, numa das traduções da Bíblia, que dizia: no princípio era o logos, no princípio era a razão. A razão estava com Deus. Mas aqui é a razão filosófica mesmo da Grécia. O princípio, né, logos, que remete à razão, também significa palavra, mas uma palavra racional ou um discurso razoável. Nesse sentido, o logos, ele é uma ferramenta. Mas que ferramenta? Uma ferramenta da filosofia, tá? Diferente do mito que se aceita, o logos pode ser discutido e criticado. A palavra racional, o logos, palavra razoável, pode ser questionada, contraposta. Você pode dizer: olha, esse discurso ele é irracional e eu vou provar através da palavra e da razão o porquê ele é racional. O diálogo e o debate permite corrigir o erro e evoluir no conhecimento, tá? É a base do que nós chamamos de lógica. A gente pega o discurso racional, estrutura ele através de linguagem, tá? De palavra, e nós debatemos essa estrutura. Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, rapidamente. Olha, não se irrita não, é um exemplo. Se eu venho com o seguinte discurso para vocês, eu vou discursar aqui usando o logos, tá? Aquilo que chamamos de lógica. Eu venho com um argumento. Olha, eu digo para vocês assim, todo homem, presta atenção, tá? Todo homem é mortal. Vamos colocar, deixa eu mudar aqui. Todo homem é mortal. Essa é a primeira ideia que eu tenho. Todo homem é mortal. Aqui embaixo, eu coloco o seguinte ponto. Vamos lá. Sócrates, né, no caso, o filósofo grego Sócrates. Vamos lá. Sócrates é homem. Sócrates é homem. Se eu digo para você, lá em cima, que todo homem é mortal, abaixo eu coloco Sócrates é homem, aqui você me questiona qual seria a conclusão, logo, qual seria a conclusão que você iria tirar imediatamente. O primeiro argumento lá em cima, o argumento maior, eu digo todo, eu estou generalizando. Ser humano ou homem como espécie é mortal. Significa que todas as pessoas são finalizadas em algum momento. E aí eu reduzo para um sujeito que existe. Eu coloco Sócrates é homem. E aí você conclui de que forma? Logo, este homem que se chama Sócrates, este homem chamado Sócrates, vou colocar um Szinho aqui, Sócrates é o que Sócrates é. Gente, Sócrates é mortal, ok? Sócrates é mortal. Por que nós chegamos a essa conclusão? Por que chegamos à conclusão de que o filósofo Sócrates é mortal? Porque Sócrates, gente, faz parte do conjunto homem. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse raciocínio que foi utilizado aqui, ele é um raciocínio que nós empregamos a nossa razão. Não existe uma crença aqui. Existe constatação factual de fenômenos que nós encontramos no mundo. Até hoje, na história da humanidade, todos os homens morreram. Todos os homens são mortais. Então, qualquer indivíduo que faça parte do conjunto de homens, ele também está passível do mesmo efeito que pesa sobre todos os homens, tá certo? Então, esse raciocínio, ele é baseado na filosofia, na razão, no discurso, visando superar, e, felizmente, as explicações fantasiosas, enganosas e, às vezes, mentirosas, ok? O que é que a filosofia, então, legou, nos deixou hoje? A filosofia grega deu início àquilo que chamamos de ciência ocidental. Não é sabor ciência, não é sabor. É ciência mesmo, ok? Não é sabor filosofia, não, é ciência. A filosofia grega deu início, ela deu pontapé inicial
naquilo que seria a física, a química, a biologia, a botânica, depois, lá na frente, ok? Então, nasceram a astronomia depois, e dessa mudança de olhar surge aquilo que é o conhecimento ocidental que nós temos aí basicamente. Nesse sentido, então, a filosofia então buscou questionar a autoridade da explicação pré-estabelecida no mito, buscar provas naturais, ou seja, baseadas no mundo, usar a lógica como forma de argumentação, e daí surge o pensamento racional que nós temos, esse pensamento científico moderno, tá? E assim, nós saímos da superstição para o conhecimento mais racional diante das possibilidades. Assim nós aprendemos, primeiro, a questionar a autoridade do mito e a autoridade da pessoa que afirmava que era sempre verdadeira, o poeta Rapsodon, buscar provas e usar o raciocínio lógico, tá bom? Então, para a gente fechar aqui a nossa aula, vamos recapitular. Onde e quando surgiu? A filosofia surge lá na Grécia, tá? Na cidade de Mileto. Qual foi o movimento que ela efetuou? O movimento foi da passagem do mito para o logos, ou seja, para a razão. O objetivo era explicar a origem do mundo, da natureza, e o princípio que deu origem a tudo isso, que é a arqué única, saindo das explicações múltiplas, das explicações simplistas, das confusões explicativas, tá certo? E dessa falta de ordenamento. O primeiro filósofo foi Tales de Mileto, que vem lá da Grécia, da cidade de Mileto, tá? Colônia da Jônia. E o resultado disso, então, para finalizar, foi o nascimento do pensamento crítico científico, a filosofia.